Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho. Vamos à nossa segunda videoaula sobre estatística. Sempre lembrando, nosso foco agora é Enem. Valeu? Vamos lá então? Toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá. A nossa ideia é continuar vendo aqui, tá, algumas características de uma amostra tal. Tá? E aí, por vezes, você vai ter que pegar alguns dados coletados e colocar no rol. O que é isso? Gente, rol é uma maneira de você organizar os dados de uma certa amostra. Então, por exemplo, assim, vamos criar aqui uma situação, tá? Então, o primeiro ano de uma escola lá do ensino médio, de matemática, tirou as notas 1, 3, 1, 9, 10, 7, blá, 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 blá. Né? Aí, para se ter uma característica dessa amostra, primeiro passo que se faz, coloca esses dados na ordem crescente. E aí você forma o que eu chamo de rol. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 3 notas 1, em seguida temos notas 2, nota 3, a maior que é 10 e por aí vai. Em cima disso, tá? Vamos falar agora sobre algumas medidas centrais dessa amostra. Vamos lá. Por exemplo, a tal de mediana. Gente, o que é mediana? Mediana é o valor ocupado pelo meio da amostra. Se você olhar nesse caso aqui em específico, meus amigos, ó, nós temos lá ao todo quantos dados? Vamos contar comigo aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dados. São 7 para a direita e 7 para a esquerda. Então quer dizer que o central é o oitavo. E esse dado central é o que eu chamo de mediana. Então, naquele caso em específico, o 4 é a mediana daquela amostra, ok? Lógico, o primeiro passo é colocar os dados em ordem crescente. E aí, quem estiver bem no meio é a chamada mediana. Bom, mas aí você me pergunta, mas se eu tiver uma quantidade par de elementos da amostra, aí tem que fazer o quê, meus amigos? Aí tem que, de novo, colocar na forma crescente os seus dados e fazer a média aritmética entre os dois centrais. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tenho uma amostra com os dados 2, 3, 4, 7, 9 e 10. Agora, a mediana, que é o valor central, não está explícito, né? Então, eu vou ter que pegar aqui os dois do meio, ó, e fazer uma média entre eles para definir quem é a sua mediana. Ok, meus amigos? Muito bem. O segundo elemento que eu quero ver contigo hoje é a chamada moda, né? Como o nome fala, moda o que é? É o que mais aparece, é o que é mais frequente. Tipo, nessa amostra que eu tive aqui à tua esquerda, ó, a nota mais frequente que eu tive foi a nota 1. Então você fala que 1 é a moda desses dados, é a moda dessa, amostra. Eu posso ter por vezes duas modas? Posso. Se eu tivesse, digamos aqui, mais um 2, por exemplo, aqui, ó, nessas notas, aí você falaria que essa amostra ela é bimodal e assim por diante. E, logicamente, né, que eu posso ter uma amostra sem nenhum tipo de moda. Tipo aqui em cima, ó, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Ninguém repete. Então, nessa amostra, não vai haver moda. Ok, meus amigos? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, eu quero começar a falar contigo sobre o desvio padrão. Mas, para falar sobre ele, eu quero primeiro falar contigo sobre amplitude. O que é isso? Amplitude, a grosso modo, é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Por exemplo, né, a temperatura em Florianópolis ela variou com o tempo. Né? De modo que no começo da manhã foi lá, digamos, 10 graus Celsius. E acabou o dia lá com 30 graus Celsius. A amplitude da temperatura foi de quanto? Foi de 20. Foi o quanto que ela aumentou, vamos dizer assim. Então você pega os dados de uma amostra, colocando no seu rol, na ordem crescente, e pega o maior menos o menor. E aí, com isso, tu vai ter a sua amplitude. Então, por exemplo, aqui, ó, abaixo, nós temos a quantidade de gols que o Brasil marcou nas últimas 5 Copas do Mundo. Tá? Muito bem, então temos lá, marcou 11 gols numa Copa, 14 na outra, 18 na outra, 10 na outra, 9 na outra. Tá? Se você pegar aqui o maior valor da amostra, é 18. E o menor é 9. Então, a amplitude é de quanto? 18 menos 9, 9. Ok? Muito bem, meus amigos. Agora, vamos lá. Desvio padrão. Dada uma amostra tal, como é que dessa amostra eu calculo o desvio padrão? É muito simples. Desvio padrão, senhores,
é a raiz quadrada da variância. Aí você me pergunta, ô palhaço, o que é uma variância? Aí eu te falo, variância o que é? É a média aritmética do quadrado dos desvios. Como é que é? Variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Aí você pergunta, o que é desvio? Uma coisa chama a outra, né? Então vamos lá, vamos criar aqui uma situação bem prática, vai. Nós temos aqui o Joãozinho, que tirou num bimestre 5, no outro ele tirou 8, no outro ele tirou 6, no outro ele tirou 9. A sua média aritmética final, né, supondo que cada bimestre tenha pesos iguais, é você fazer 5 mais 8 mais 6 mais 9 e dividir por 4. Então a sua média final foi 7. Ok? Agora você repara que cada nota de cada bimestre tem um certo desvio em relação à média aritmética. Concorda não? Por exemplo, assim, meus amigos, ó, a primeira nota que ele tirou aqui, 5, ó, em relação ao 7, teve um desvio. Um desvio de quanto? De 2. Pega o módulo, vai. Pega o 2. Então ele desviou 2. Ok? A segunda nota, 8, em relação à média que foi 7, desviou 1. Bom, a nota 6, em relação ao 7, desviou 1 também. Aqui eu coloquei negativo porque desviou para baixo, né? E o 9, em relação ao 7, desviou 2. Pronto. Então, o menos 2, o 1, o 1 e o 2 são os desvios. Agora, eu vou calcular a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ou seja, eu vou agora pegar aqui, meus amigos, ó, menos 2 vou levar ao quadrado, 1 vou levar ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado e vou dividir por 4, já que foram 4 notas. Essa média dos quadrados dos desvios vai dar 2,5. Agora, o que é o desvio padrão? É a raiz da variância. Ou seja, é a raiz de 2,5, que vai dar alguma coisa próxima a 1,58. Então, é uma coisa chamando a outra. Então, o primeiro passo a fazer o que é? É, dada a amostra, calcular a sua média aritmética. Em seguida, ver o quanto que desviou cada dado da amostra em relação à média. Depois, fazer a média aritmética do quadrado desses desvios e depois tirar a sua raiz quadrada. Ok, meus amigos? Às vezes se usa o desvio padrão para tentar ver qual o candidato que é mais regular em relação a tal situação. Então, às vezes, eu tenho 2 candidatos que tiveram médias iguais, mas que um é mais regular que o outro. A gente fala, gente, tá, que quanto menor é o desvio padrão, mais regular é a amostra. Mais os dados se aproximam de um termo central. Ok? Então vamos dar uma espiadinha, por exemplo, aqui, ó, numa situação prática. Vamos lá. Bora lá comigo, vai. As notas de 2 alunos estão indicadas abaixo, o Paulo e o João. Então, notas 1, 2, 3 e 4. O Paulo tirou 5, 2, 5 e 8. O João tirou 4, 8, 3 e 5. Gente, se você fizer a média deles, tá? Tanto a de Paulo quanto a de João, você vai ver que vai dar a mesma coisa. Vai dar 5. Tu vai somar tudo e vai dividir por 4. Somar tudo e vai dividir por 4. Agora, qual deles foi mais regular? Para saber qual é o mais regular, vamos ver quem é que teve o menor desvio padrão. E aí, para isso, vamos lá. Vamos começar com o Paulo, vai. O Paulo. Em relação à média aritmética, ó, repara que a primeira nota não teve desvio, né? O 5 em relação ao próprio 5, ó, tem desvio 0. O 2 em relação ao 5 desviou 3 para baixo. O 5 não desviou nada e o 8 desviou 3. 3 para cima. Ok? Vê se é isso. Tranquilo? Tá. Já o João, ó, em relação ao valor central 5, desviou. O 4 desviou 1 para baixo. O 8 desviou 3 para cima. O 3 desviou 2 para baixo. E o 5 não desviou. Ok? Agora eu faço o quê? Agora eu faço a média aritmética do quadrado dos desvios. Então, aqui, ó, eu faço 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Aqui, gente, tá? Eu botei menos, mas nem precisava, tá? Porque ele ao quadrado vai dar positivo. E se fizer essa continha aqui, tu vai chegar em 4,5. Então, essa é a variância. Logo, o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância, que vai dar 2,12. Já o João, vamos ver o que vai dar aqui. Vai, a sua variância. Vai ficar 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado e 0 ao quadrado.
Tudo isso dividido por 4 vai dar 3,5. Então essa é a sua variância. Logo, o desvio padrão vai ser a raiz disso, que vai ser 1,87. Repare que o desvio padrão do João foi menor do que o do Paulo. Então o João é um candidato mais regular. Então o João ele é mais regular do que o Paulo. A gente fala então que ele sabe um pouco de tudo, né? E às vezes o Paulo, ele sabe muito de alguma coisa e pouco da outra. Tanto é que você está vendo aqui esse 8, né? E esse 2 aqui, por exemplo, né? Que são valores que escapam um pouco daquela medida central, daquela média central. Legal, meus amigos? Massa? Vamos ver como é que isso caiu na prova do Enem? Vamos dar uma espiadinha comigo aqui um instante? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo slide aqui, ó. Isso. Vamos lá, gatinho. Bora lá, então. Aqui, ó. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate, na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Então, o cara quer o cara mais regular, que saiba um pouco de tudo. No quadro a seguir, estão apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos estão abaixo. Muito bem. Então, repara aqui, o Marco teve lá nota 14 em matemática, 15 em português e conhecimentos gerais, 16. Tendo a média aritmética, 15. Paulo tirou 8, 19 e 18. Uma média aritmética, 15 também. Então, empatou? Empatou. Então, vamos para o critério de desempate. É mais regular o cara que tem o menor desvio padrão. Gente, se você analisar o Paulo aqui, ó, o Paulo tem notas muito longe aqui, ó, em relação à média central. Repara que o 8, ó, ele escapole muito do 15. Já o Marco, ó, ele é mais regular. E tu vê que isso ficou muito explícito aqui, ó, nos desvios padrão. Tu nem teve que calcular, ele me deu de presente, ó. Repara que o desvio padrão do Marco é muito menor do que a do Paulo. Então, o Marco ele é mais regular porque teve o menor desvio padrão. Resposta da questão, letra B, de Bósnia. Capital é Sarajevo. Legal? Vamos lá, mais uma questãozinha, meus amigos. Também do Enem. Vamos lá comigo. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. 20,90, 20,90, 20,50 e blá, 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 e blá, blá, blá. E aí ele pede a mediana dos tempos apresentados. Vamos lembrar o que é mediana? Mediana é o valor central de uma amostra. Só que esse central está associado primeiro a você montar um rol. O que é esse rol? É colocar os dados em ordem crescente. Então vamos colocar aqui, meus amigos, ó, na ordem crescente. Vai, primeiro aqui, ó. Primeiro dado que eu tenho, ó, é 20,50. Ok? Então agora apaga isso aqui para mim, ó. Pronto. Depois temos quem aqui, ó? 20,60. 60. Depois, outro 20,60. Ok? Depois desse temos mais o que aqui, ó? 20,80. Vamos conferindo ver se é isso realmente, ó. Pronto, maravilha. Depois temos aqui, ó, 20,90. Temos 3, né, ó? Temos 20,90 3 vezes, ó. Pronto. Legal, ó. Mais uma. Então, repara que 20,90 é a moda, né? É o valor que mais aparece. Mas ele não quer a moda. Ele quer a mediana. Como são 8 valores, meus amigos, ó, é uma quantidade par de valores, então a mediana vai ser a média dos centrais. Lógico, depois de colocados em rol. Então, tu vai chegar, vai somar 20,80 mais 20,90 e vai dividir isso por 2. E isso vai chegar no valor de 20,85. Pronto. Então, a resposta da questão é a letra D. Prontinho. Gente, lógico, né? Aqui eu coloquei todos os valores, né? Porque eram poucos, né? Mas uma vez que você vê que são 8 valores, bastaria talvez colocar os 5 primeiros. E aí faz a média entre o quarto e o quinto, vamos dizer assim. Beleza? Tranquilo? Massa! Vamos lá então, mais uma questãozinha aí, mais uma do Enem. Vamos embora, vamos nessa. Acompanha lá comigo, vai. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês.
Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. Muito bem, em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a quanto? Galera, repara que aqui, ó, na verdade, nós temos 30 dados, né? Aliás, temos 15 dados. Repara que ele não fez todo dia, né? Ele fez um dia sim, um dia não. Então aqui você vai ter 15 dados. Opa, só mudar aqui a corzinha um pouco. Ó, temos lá, então, o primeiro dado, o segundo dado, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, até chegar lá ao 15º. Ó, pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, num primeiro momento, meus amigos, ele quer que você faça a média dessa amostra. Gente, pelo amor de Deus. Quer fazer, faz. Eu teria que somar tudo isso aqui, ó. Somar tudo. 15,5 mais 14, e dividir a resposta por 15. Eu nem vou fazer a conta, porque todas as alternativas trazem como resposta 17. Então, 17 parece que vai ser a média, né? Salvo se tiver que anular a questão. Mas a princípio é 17. Então, agora, a minha preocupação está em calcular a mediana e a moda. Gente, para chegar na mediana, basta eu fazer o quê? Colocar os dados no rol. Então, pegar aquela amostra e colocar no rol, tá? E ver, nesse caso, qual é a posição do termo central. Nós temos 15 termos. 7 para cá, 7 para lá. O do meio é o oitavo. Então, esse cara aqui, ó, vai me representar o quê? A mediana. Então, vamos chegar a ele, meus amigos. Ó, vamos lá. O primeiro dado que eu consigo observar aqui, gente, o menor deles, deixa eu só ver aqui certinho, deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, o menor deles é 13,5. Confere? Não. É isso, né? Ó, 13,5, 13,5, 13,5. Então, nós temos 4 vezes ó, o 13,5. Pronto. Depois dele, ó, vem o 14, né? E o 14 aparece apenas uma única vez, salvo se eu estou vendo errado, né? É isso? Isso, né? Depois do 14 vem quem aqui, ó? Eu acho que vem o 15,5. O 15,5. Depois, vamos ver quem é que vem aqui, ó. Vem o 16. Certo? Depois do 16, quem é que vem aqui, ó? Vem o 18, é isso? Deixa eu ver se tem 17 aqui. Não, né? Então é o 18 realmente, ó. O 18 que, por sinal, aparece aqui, ó, 2 vezes. É isso, né? Isso. Tem mais alguma vez? Não, é isso mesmo. Então, para fins de mediana, ó, eu já calculei. Ele é o 18. Então, a média é 17, a mediana é 18. Eu estou entre a letra B e a letra D. Agora, meus amigos, eu tenho que saber a moda. A moda é o que mais aparece. Bom, a disputa, pelo que eu estou vendo aqui, ó, é entre o 13,5 e o 21,5. O 13,5 acabou de aparecer aqui, ó, 4 vezes. Agora o 21,5. Esse, meus amigos, ó, só aparece que eu estou vendo aqui, ó, uma única vez. Então, de longe, 13,5 é a moda. É o valor que mais aparece. Então, moda é o que mais aparece, mediana é o central no meio do rol, e a média é somar tudo e dividir pela quantidade, nesse caso, 17. Tá? Então, a resposta da questão é a letra B de Bahamas. Capital é Nassau. Pronto, meus amigos. Então, acho que você está bem preparado, meus amigos, para matar o que vier em Enem e qualquer outro vestibular. Eu vou deixar para ti aqui, ó, uma questãozinha para que você possa pensar. Opa, não é essa aqui, não é essa aqui, não é essa aqui, não. Essa questãozinha aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho 6 dados, tá? Em ordem crescente. Quando ele fala dados ordenados, tá? Isso quer dizer que isso aqui já está no rol. Então, isso aqui já é o rol, tá? E em cima disso, ele me dá aqui, ó, média e mediana e vai pedir o desvio padrão. Essa questão, tá? Ela vai ter como gabarito, deixa eu ver se eu lembro aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a questão rapidinho? Vamos fazer a questão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu ia te dar a resposta aqui, mas eu posso estar falando errado. Então, vamos fazer ela bem bonitinho aqui. Então, o primeiro passo da questão é você ver assim, ó. Nós temos 14, 17, 22, A, B e 37 valores ordenados. Já estão no rol, ok? Muito bem. Aí eles têm média e medianas iguais. Gente, como é que você define para mim a mediana dessa amostra? Bom, como são 6 números, é uma quantidade par de termos, eu vou ter que fazer a média dos centrais. Então, eu vou ter que somar 22 mais A e dividir por 2.
Isso vai dar 24. Então, eu vou chegar em 22 mais A igual a 48. E vai dar, então, o A igual a 26. Pronto. Esse aqui ó, é o valor de A. Pronto. Agora, o B. O B vai sair pela média. Porque ele fala que a média e a mediana são iguais, tem a mesma medida. Né? Então, aqui, ó, para calcular, então, agora a média, que também vale 24, aí eu somava tudo e dividia pela quantidade de termos, né? Então, eu fazia 14 mais 17, mais 22, mais o A, que acabou de dar 26, mais o B, mais 37, e vou dividir isso por 6. Isso aqui, ó, é igual a 24. Prontinho. Aí, somando essa coisa aqui, ó, vamos até somar aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, gente. Para evitar ficar um vídeo aqui muito longo. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Ali vamos ter 14 mais 17 mais 22 mais 26 mais 37. Isso vai dar 106. E isso aqui vai ser igual a 144. Isso? Isso. Então, eu vou ter 106 mais B igual a 144. Pronto, meus amigos. E aí, com isso, ó, eu já consigo definir para ti quem é o B. O B aqui, ó, vai ser igual... Opa, eu fiz uma soma aqui errada, gente. Só um pouquinho. Que eu fiz aqui uma soma errada. Que vai dar um valor maior do que era de fato para dar. 17, 22. Espera aí só um pouquinho. Acho que eu somei uma coisa aqui errada. Mais 22. Mais o A que deu 26, tá certo? Mais o B que eu quero saber, mais 37. Gente, aqui, perdão, aqui é 116, tá? Pronto, agora sim. Então, eu somei errado ali, né? Pronto, agora menos 144, e isso vai dar realmente o 28. Pronto. Então, meus amigos, os dados da amostra são esses aqui, ó. Então, temos lá 14, temos lá o 17, temos lá o 22, temos lá o A que acabou de dar 26, temos o B que deu 28 e agora o último 37. Pronto. Agora eu quero calcular o desvio padrão dessa amostra. E aí, para isso, basta fazer o quê? A raiz quadrada da variância. Só que para chegar na variância, primeiro passo, eu vou ter que saber o quanto que cada valor desviou da média. Gente, a média você acabou de calcular para mim, quer dizer, ele acabou de me dar, né? A média, ó, é 24. Então, vamos lá, em relação a essa média, o 14 variou quanto? Desviou quanto, vamos dizer assim? Desviou 10. O 17 desviou quanto? 7. O 22 desviou 2. O 26 desviou 2. O 28 desviou 4. 37 desviou 13. Agora, para calcular a variância, basta fazer o quê? Basta fazer a média, no caso, dividir aqui por 6, a média da soma do quadrado dos desvios. Pronto. Então, essa continha aqui, ó, vai dar, vamos lá, vai ficar 100 mais 49, mais 4, mais 4, mais 16, mais 169, dividido por 6. Pronto. Então, essa continha vai me dar quanto? Vai dar 149 mais 8, mais 16, mais 169. Isso vai dar 342. Que dividido por 6 vai dar 57. Pronto, meus amigos, ó, 57. Deixa eu botar aqui em pretinho para você conseguir ver aqui bonitinho, peraí. Deixa eu mudar a cor aqui um pouquinho, acho que o rosinha dá para ver, né? Vamos ver se vai dar para ver aqui. Isso, 57. Então, essa é a variância. E agora o desvio padrão é a raiz dessa variância. Vai dar como resposta a letra D. Prontinho, senhores. Dá uma questãozinha um pouco mais trabalhosinha, mas você viu que quando cai no Enem, a coisa é um pouco mais suave. Legal? Lógico, né? São questões nem tão difíceis, mas sem os conceitos, elas não saem. Legal, meus amigos? Com isso, nós encerramos aí a parte de estatística. A todos aí um grande abraço, felicidades, bom estudo e até a próxima, meus amigos. Valeu!